Boa noite, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para dar abertura à nossa Semana da Pátria. É uma semana onde a gente reserva um tempo para a oração pelo nosso Brasil. Nesse tempo politicamente, socialmente, economicamente tão conturbado, né? Quando tem aí uma população preparando passeatas para o dia 7 e tornar ainda mais vivo todo esse movimento, nós como Igreja de Jesus precisamos estar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é simples, é obedecer ao que o Senhor mandou. Nas Escrituras nós temos recomendação com relação a isso. Você vive no Brasil em 2021. Você quer uma vida calma, uma vida tranquila, uma vida sem sobressalto? A pergunta é: quem poderia fazer isso por nós? Nós estamos começando essa Semana da Pátria e talvez você possa estar pensando que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, pode dar isso a você. Você pensa que se houverem leis e governantes justos, então nós teremos uma vida tranquila e sossegada, como a descrição do Salmo 144, versículo 14, na Bíblia Viva, diz assim: gente feliz, pois não há guerra, nem mortos a lamentar, nem crimes violentos nas suas cidades. Quem é que não quer, né? Essa declaração do salmista. Alguns até citam 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4, para justificar essa crença e justificar a nossa responsabilidade pelos governantes. Diz assim o texto: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse texto, ele impõe a nós uma questão. Ter uma vida quieta e sossegada é produto do trabalho do Estado? É o Estado quem nos leva a ter uma vida quieta e sossegada? Ou uma vida quieta e sossegada é atrapalhada pela interferência do Estado? A pergunta é: o Estado brasileiro é concorrente para o reino de Deus? Ou ele é concorrente com o reino de Deus? O Estado brasileiro está concorrendo para que o ideal do reino de Deus aconteça? Ou o Estado brasileiro está concorrendo contra o reino de Deus? Ora, se o Estado está concorrendo para o reino de Deus, a nossa oração é pelo fortalecimento do Estado. Se o Estado está concorrendo está disputando para ver quem tem mais poder, quem tem mais domínio, então a nossa oração não deveria ser nesse sentido. Preste bem atenção. Desde a Torre de Babel, a raça humana pensa que se organizar é o caminho para avançar. Lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 4, a gente vê a deliberação daquele pessoal: vamos nos juntar, vamos fazer uma torre que toque até os céus, nós poderemos fazer grandes projetos. E os impérios foram surgindo como o fruto dessa organização. Vamos nos juntar, vamos fazer coisas grandes. E aí os impérios foram surgindo. As pessoas que dirigem esta organização política e social, a que nós damos o nome de Estado, elas são investidas de autoridade. E elas se apresentam como benfeitoras. Nós estamos aqui, estamos nos colocando à disposição para fazer o bem para vocês. Aliás, essa não é uma avaliação minha, é uma palavra de Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 25, quando os discípulos estão procurando ali um lugar de grandeza, né, junto a Jesus. Então Jesus, ele fala assim:
Lucas 22, 25, ele fala: o rei dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Ah, se os nossos governantes quiserem, nós teremos uma vida melhor e coisa e tal. Então muitos pensam que estas autoridades, estes benfeitores, é que trarão para nós a tão almejada vida quieta e sossegada. Então nós deveríamos orar por elas, para que eles, estas autoridades, nos possibilitem essa qualidade de vida. E aí quem assim pensa, acaba por divinizar o Estado, acaba por divinizar os governantes, como se eles fossem fazer por nós aquilo que não é papel deles. E os governantes gostam, dessa divinização. Veja, Israel, como povo escolhido por Deus, foi chamado a viver como uma teocracia, um povo vivendo sob o governo de Deus, não para viver como um estado monárquico, um estado que tinha um rei como governante. Deus avisou através de Samuel o risco que aquilo estaria trazendo para o povo. Deus estava avisando a eles, não por eles serem uma monarquia, mas por eles buscarem ser um estado, um governo concorrente com o reino de Deus. E o sonho de todo governante é ocupar o lugar que Deus tem em nossas vidas. Aquele que diz faz, a gente tem que fazer; aquele que diz não faz, a gente não vai fazer. Então querem concorrer com o reino de Deus. A chamada à oração é para que o Estado não atrapalhe a vida que Deus tem para nós. Uma vida uma vida quieta e sossegada, uma vida com toda piedade e respeito, como diz Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 1. Ele fala que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o nosso chamado não é para orar no sentido de que eles sejam fortes e eles nos deem a vida quieta e mansa, com piedade e respeito. Até porque piedade é a vida de acordo com a ordem, o estabelecimento de Deus. E o respeito é o lugar, é a posição que a gente tem, que nos traz a dignidade que resulta em respeito. E se você for analisar os governantes humanos, eles não estão procurando, eles não estão engajados na tarefa de nos levar a ser como Deus quer que nós sejamos. Ou seja, não é com toda piedade. E muito menos há um respeito, há uma dignidade para com os seres humanos. Aqueles que são autoridades, eles se colocam como dignos, As suas roupas, as suas moradias, a maneira como são tratados de vossas excelências, tudo aquilo que eles colocam é para o respeito. Mas para o povo em geral, não existe este mesmo respeito. Então a nossa exortação é para que nós oremos, não pelo fortalecimento do Estado. Até porque não faria sentido Paulo orientar Timóteo para orar pelo fortalecimento do Império Romano, pelo fortalecimento de Nero, aquele imperador tão sanguinário, tão maluco, tão pecador. Não faria sentido esse tipo de oração. Então a oração não era para que Timóteo e a igreja orasse pelo fortalecimento do Estado, Nós somos chamados a orar para que o Estado, para que orando o Estado não interfira nas intenções benignas de Deus a nosso favor. Nessa semana, nós somos chamados a orar pelos brasileiros, pelas pessoas a quem Deus ama e a quem por quem Jesus morreu, Como o próprio texto diz, Deus quer a salvação. Deus, ele trabalha pela salvação de todos. Somos chamados a orar para que os benignos propósitos de Deus se realizem em meio a este povo e que o reino de Deus avance
E avance como? Avance através da salvação de pecadores. Quando os pecadores vão se rendendo ao senhorio de Cristo, esse reino de Deus vai avançando. 7 de setembro não é o dia para nós sairmos e defendermos o Estado, seja o Estado de direita ou seja o Estado de esquerda. Ao contrário, é um dia a mais para nós orarmos, continuarmos fazendo súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, em favor também de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Vamos juntos nesta semana de oração. E nós vamos passar aí a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? Você vai estar aí recebendo postagens com os horários e os lugares em que a gente vai se encontrar. E vamos terminar a nossa semana de oração com uma jornada de oração, uma passeata de oração no dia 7. Vamos nos sair ali da Câmara dos Vereadores, vamos caminhar até a gruta e lá nós vamos ter o nosso tempo juntos de oração, fechando essa semana. Lembrando que a exortação de Paulo a Timóteo não é para a Semana da Pátria somente, é para sempre. Mas que essa semana seja uma semana de ensino também, de fortalecimento do nosso propósito, de fazer aquilo que nos cabe fazer como Igreja de Cristo e que estamos pisando na terra, estamos vivendo sujeitos ao Estado, mas acima de tudo obedientes ao nosso Deus. Essa é a nossa palavra para a abertura da semana de oração. Eu quero fechar essa palavra orando. Senhor, a Tua palavra nos dá recomendações e que o Teu Espírito nos leve no cumprimento destas recomendações, de orar para que o Teu povo tenha liberdade de viver toda a tranquilidade e doçura que o Senhor tem idealizado para cada um de nós, sem atrapalhar, sem sermos atrapalhados por aqueles que, por querer uma posição de autoridade, por querer concorrer com o Teu reino, acabam se tornando prejuízo nessa nossa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.